Fala pessoal, estamos aqui em mais um Pitaron Podcast para estudar a nossa paraxá da semana. São as porções da Torá que nós estudamos semanalmente e nós estamos aqui na paraxá 2, que é a paraxá Noa, que na minha opinião essa paraxá ela tem muito a acrescentar, nos dá um entendimento muito legal para todo continuar daquilo que Deus falou através da Bíblia. Sou Preto Filho, vou dar espaço para a galera também se apresentar aí, ficar à vontade. Hoje a gente está aqui com um time na mesa pesado, galera boa. Começar por quem? Gil, André? Vai, André, começa você, que é novo na mesa. É novo. Sou o André, estou a primeira vez aqui na mesa. Como o filho falou, né, essa porção ela determina muito o que acontece para frente. E eu achei muito interessante o ponto de como Noé conseguia transicionar bem nas coisas que ele fazia, mas sempre focado no longo processo. Nem sei se fez sentido a frase que eu falei. Daqui a pouco vai fazer, né? Mas isso foi o que mais me chamou a atenção assim, nessa porção. Ela é bem rica mesmo. Top. Muito bom, gente. Olá, Ronaldo aqui novamente com vocês. Essa porção é muito, muito interessante. O que me chamou muita atenção na porção de Noé foi a objetividade de Deus. Se prepara, constrói uma coisa porque eu tenho um plano. E a forma que Deus se moveu para mim foi muito interessante nessa paraxá. Ele terminou literalmente um tempo e começou outro e já... Então assim, hoje vai ser uma grande aventura. Bora! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio e essa porção aqui, ela para mim é muito sinistra porque fala muito de como a sociedade se movimenta hoje, né? Tem uma parte aqui que ela é tipo um resumão do funcionamento social que até hoje está regendo, né, os nossos dias aí. Boa noite, galera. Meu nome é Hugo Cruz. Minha estreia aqui também na mesa. Parte importante desse estudo da Torá. Eu sou meio novo também, além de estreante na mesa. Tem pouco tempo que eu tenho tido essa cultura de estar estudando a Torá. Então tem sido algo muito pontual e relevante para a minha vida, né? Que ela tem trazido várias informações que tem me dado destino, né? Que tem me dado meio de conhecer mais a Deus, saber como ele se movimenta e outras coisas. E em específico essa porção, ela me faz fazer uma visualização de duas histórias marcantes da humanidade, que foi a questão do dilúvio, né, que houve um rompimento ali da trajetória humana que vinha da questão adâmica, né, de Adão. E para mim eu tenho isso como um novo Gênesis, né, uma nova vida surgindo através daquela família que foi separada por Deus ali. E o segundo momento é a questão da Torre de Babel, né, onde os homens olhando para si, tentando trazer segurança para si próprio, eles tentaram ser relevantes, né, trazer o nome deles evidentes para ser reconhecidos, né, trazendo glória para si. Uhum. E desse fato surgiu ali a divisão das nações, a divisão das línguas. Aí são os dois pontos marcantes assim, que eu vejo que mudou a história da humanidade. Isso aí. Isso aí, pessoal. Bora para mais um estudo. Sou o Gil aí, o Bill na comunidade. Tira o microfone assim. Aquele capta aqui. Galera, seja bem-vindo aí. Hugo, André na mesa. E essa porção é legal demais. Bora pegar uma viagem com o Noé nessa arca aí, entrar nessa história aqui pra gente destrinchar toda essa trajetória, esse contexto aqui, que tem muita coisa pra gente estudar. Isso aí, galera, vamos lá. Acho que nós temos aqui uns minutos para a gente explorar um pouco dessa história
E o que é interessante dela é que é uma história que a gente não precisa falar muito, né? Sobre a história de Noé. Quem é cristão, quem não é, quem acredita em Deus, quem não acredita. As criancinhas aos mais velhos conhecem um pouco da história de Noé. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O bom hoje aqui para nós é que a gente pode desmistificar, entrar dentro de pontos importantes, como vocês já citaram aí e falaram. E para essa primeira rodada aqui da gente discutir um pouco o ponto de cada um, eu queria ler um resumo bem literal assim dos aspectos, né? É a Parashá 2, como eu falei, Noa, no hebraico, que quer dizer Noé. Ela está de Gênesis capítulo 6, 9 a Gênesis 11, 32. Eu queria fazer um resumo, ler um resumo mesmo aqui que eu encontrei, que ele vai falar de todos os pontos, aí eu já passo a bola, depois que eu ler o resumo aqui, para o André, que aí ele já vai pontuando também aqui a parte literal que mais chamou a atenção dele, mas também para deixar bem aberto para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, né, quais são os pontos de toda a história, que acaba que muita gente sabe muito de Noé, muito da arca, mas não entende muito bem o contexto todo dessa porção, né? Isso. São aí 4, 5 capítulos aí que nos mostram, como vocês falaram, um desenrolar de um evento que determinou o desenvolvimento da humanidade, né? Assim, geológico, humanitário e todas essas questões. Mas vamos lá. Deus ele instrui Noé, o único homem justo do mundo, que na época estava devastado por violência e corrupção, a construir uma grande arca de madeira, coberta por dentro e por fora com piche. Um grande dilúvio, disse Deus, que viria e varreria toda a face da terra. Mas a arca iria flutuar sobre a água, abrigando Noé e sua família e 2 membros, macho e fêmea, de cada espécie de animal. A chuva cai durante 40 dias e noites, e a água irrompe por mais de 150 dias antes de se acalmarem e começarem a baixar. A arca chega ao Monte Ararat, e de sua janela Noé envia um corvo, e então pombas, para verem se as águas já tinham baixado da face da terra. Quando o solo seca, completam-se exatamente 1 ano solar, que são 365 dias após o dilúvio. Então Deus ordena a Noé a sair da arca e começar o projeto de repovoar a terra. Noé constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, e Deus promete nunca mais destruir a humanidade por causa dos seus atos, e coloca um arco-íris como uma testemunha do seu novo pacto com o homem. Deus também ordena a Noé sobre a santidade da vida. O assassinato era uma coisa considerada uma ofensa capital, e embora o homem tenha permissão de comer carne, era proibido de comer a carne de um animal vivo e de ingerir o seu sangue. Noé planta uma vinha, bebeu do seu vinho e embriagou-se, e tirando as suas roupas, 2 dos seus filhos, Sem e Jafé, são abençoados por cobrirem a nudez do seu pai, enquanto seu terceiro filho, Cã, é punido por tirar vantagem da sua degradação. Os descendentes de Noé permanecem como um único povo, com um só idioma e cultura por 10 gerações. Então, eles desafiam o Criador, construindo uma grande torre para simbolizar sua própria invencibilidade. Deus confunde sua linguagem de maneira que uma língua não conseguia entender a outra, fazendo com que abandonem o seu projeto e dispersem-se pela face da terra, separando-se em mais de 70 nações. A Parashá, ou a porção de Noé, ela conclui com a cronologia das 10 gerações de Noé até Abrão, e também termina falando do início da jornada de Abraão, que futuramente seria Abraão, de Abrão, que futuramente seria Abraão, de Ur dos Caldeus, a caminho da terra de Canaã. Então, basicamente, esse é o resumo dessa porção que a gente vai explanar aqui. Eu queria ver, André, assim, qual a parte literal que já saltou nos seus olhos, chamou a sua atenção, para a gente já ir fazendo essa rodada aqui do texto que mais chamou a atenção de cada um de nós. Do texto em si, de forma literal, o que mais me chamou a atenção é quando Noé desce da arca. A primeira coisa que fala que ele fez foi levantar um altar. Qual versículo?
Tá no capítulo 8, versículo 20. Fala: em Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. A primeira ação que ele tem quando ele sai da arca é de fazer um altar ao Senhor, reafirmando a aliança que ele já tinha com o Senhor naquele novo tempo, né? Foi a parte que eu achei mais interessante na questão literal, assim, do texto. Beleza. Legal demais. Ótimo, gente. Eu quero... O meu literal é o capítulo 9, a partir do versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. Beleza? E todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Beleza? O literal que me chamou muita atenção foi isso, para falar do sangue, porque no sangue está a vida. Muito legal, bacana. O literal que me chamou atenção tá no 11:2, né? Que é aqui no momento que fala sobre a Torre de Babel, né? E toda essa narrativa aqui, né? De esse momento aqui pós-dilúvio, né? E essa movimentação do homem aqui a partir desse início da humanidade novamente, né? A nova Gênesis, bem colocado pelo Hugo. A nova Gênesis. Nova Gênesis, muito interessante. Só tô imaginando já o Cid Moreira falando isso aí, ó. E essa foi a nova Gênesis. Bom, no sentido literal, assim, o que me chamou mais a atenção foi os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 6, onde retrata de Noé, né? Sobre ele ser justo, íntegro e andava com Deus. Essa palavra andava com Deus, ela, dentro do texto original, ela tem um significado também de ter o estilo de vida compatível ao de Deus, né? Aí, fechando os versículos da porção anterior, onde Deus ele se arrepende de ter feito a humanidade, e essa palavra arrepender-se também não é uma questão que muita gente a elabora dizendo assim: Deus se arrependeu, mas na verdade uma das traduções dessa palavra também, ele estava sentido ou estava tendo compaixão, ou seja, foi até um ato também de amor de Deus para com a humanidade, tentar reconfigurar aquilo que havia se perdido, porque no versículo 5 do capítulo 6 fala assim: Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as suas imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Ou seja, Deus verificou, e dentro desse contexto, né, que a humanidade está vivendo, ele conseguiu enxergar no meio desse contexto alguém que tinha uma vida compatível à vida dele, ou seja, tinha um estilo de vida compatível à vida dele. Aí o que me chamou a atenção foi esses dois, isso em específico. Ótimo, Gão. Pessoal, para vocês que vai nos assistir, vai nos ouvir aí, só queria deixar aqui que a gente já faz o estudo, né, nos nossos grupos, e aqui vocês falando, a gente vai vendo a riqueza, né, da porção, como que ela cresce. Então, de terça-feira até o dia de hoje, que a gente está gravando aqui, assim, o que eu estudei já ampliou demais, assim. É muito legal vocês irem acompanhando e participando. Vou falar aqui da minha parte do texto, né? Porque cada um falou de uma parte específica e eu achei rico porque cada um pegou um ponto, né? Uhum. E o meu ponto aqui é
Gênesis 7, 21, que fala assim, ó, todos os seres vivos que se moviam sobre a terra pereceram. Ave, gados, animais, insetos e todo ser humano. Todos em cujas narinas estavam o sopro do espírito de vida, tudo que havia sobre a terra seca morreu. Então eu queria falar aí na contextualização, vou falar sobre o juízo de Deus aí. Beleza? E vamos que vamos. Legal demais, Gil. Muito legal porque a gente vai vendo, assim, ao estudar, né, quando a gente vem para a parte literal, que muitas vezes algumas pessoas consideram chatas, ou não fazer nenhuma correlação com a vida prática nossa hoje, né? Mas aí a gente já fazendo essa transição para a segunda rodada aí, mas antes, falando que o texto literal que me chamou a atenção é o capítulo 10 inteiro, que vai falar da genealogia de Noé, né? Isso me chamou muito a atenção, porque são 10 gerações que se desenvolvem ali. Eu não vou ler, é do 10:1 até o 10:32, mas fala basicamente dos filhos de Noé e dos netos e as gerações que foram se acontecendo após ele. E conta-se-lhe 10 gerações, né? 10 famílias que foram geradas depois de repovoar a terra mesmo, e é interessante como a gente vê que no início do capítulo 11, que era uma geração muito forte, o próprio Deus viu que era uma geração muito forte. Então, assim, quando você lê que um pai, né, repovoando, cria filho, e esses filhos criam mais filhos, dentro de uma única cultura, que falava uma única só língua, como se torna um povo muito forte, né? Deus desceu e falou assim, eles são muito fortes, e tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Então, assim, foi o que literalmente me chamou muita atenção essa ideia. Mas a gente já fazendo essa transição para o contexto, e eu quero até puxar o que o Gão falou, que a gente está vindo da primeira porção que nós estudamos na semana passada, já tem aí até um podcast gravado, quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode até procurar aí, que a gente já está na segunda porção. A primeira fala da criação do Gênesis, né? E a gente pode falar que foi um projeto maravilhoso, inicial, um plano piloto de Deus perfeito até o capítulo 3 de Gênesis, quando dá tudo errado, o homem peca, e ali a gente vê logo no capítulo 6, que é o capítulo que já inicia essa nova porção nossa aqui, um cenário da geração de Noé, né? O contexto ali fala que a geração de Noé era uma geração muito perversa, né? Que os homens eram muito perversos, que a forma que eles conduziam a vida. O Gão falou uma coisa legal, né? Que André tipo André e Noé, né? Que Noé andava com Deus, né? Que era o estilo de vida que ele tinha, né? Então foi o motivo pelo qual Deus escolheu ele, né? A ponto desse estudioso que fez o resumo que eu li aqui agora ter falado que ele era o único homem justo na terra. Só que essa geração que não andava com Deus, ela era extremamente perversa. A perversidade deles era... o texto fala que Deus se ofendeu profundamente com as práticas, né? Que subiu diante de Deus algo muito ruim, muito podre e muito mal para aquela geração. E aí Deus começa o projeto de recomeçar, né? Aqui o contexto a gente está falando desse novo Gênesis, né? Desse novo começo, desse novo princípio, né? Através da vida de Noé, através do projeto que é a arca, com todos esses acontecimentos que nós fomos mostrando aí, falando e intensificando. Então esse contexto já mostra para nós que Deus, ele ali basicamente, eu acho que de Adão até Noé tem mais ou menos ali quase 1000 anos de desenvolvimento, né? Cada um viveu 930 anos, então Noé tem quase ali 1000 anos de desenvolvimento do nascimento de Adão, da criação de todas as coisas no Gênesis 1 até Gênesis 6. Então a gente vê que é um tempo considerável, é um tempo basicamente similar ao tempo que tem de Noé até a 10ª geração que estava ali em Abraão, né? Um tempo praticamente similar e parecido. Então nós temos contextos parecidos, com uma mesma ação acontecendo, mas com projetos diferentes.
né? Então, assim, só a gente tentando falar um pouco desse contexto para ele poder nos mostrar, dentro de algo prático mesmo assim, como Deus está atuando, né? Como ele está fazendo, que não são coisas aleatórias. Às vezes a gente pega a Bíblia para ler como se ela fosse um livro de fábulas e não de acontecimentos reais. E para nós aqui, gente, né? A galera que está aí com a gente nos ouvindo, para nós a gente lê isso aqui acreditando que é um livro de história. A gente lê acreditando que foram fatos que realmente aconteceram e que eles perpassam por todas as ideias filosóficas e científicas e de desenvolvimento geológico que nós temos hoje comprovados. Então nós conseguimos encaixar todas essas teorias, todos esses contextos que nós estamos falando aqui dentro disso. E aí eu achei muito interessante, a gente está agora num contexto que é um recomeço. Um recomeço, e na parte literal que eu vi, eu consegui pegar. Eu falei, cara, é o mesmo tempo de desenvolvimento, né? O tempo que demorou para a Terra se desenvolver, de Adão até Noé, é o mesmo tempo que a Terra, o homem, né? Demorou para se desenvolver de Noé até Abraão, que é a próxima porção que a gente vai falar melhor da vida de Abraão, assim. E você, André, como é que você conseguiu ver essa parte que te chamou a atenção dentro desse contexto aí que a gente tem visto Deus recomeçar, né? Dar uma nova chance para o homem, uma vez que ele falou assim, vou acabar com tudo, igual o Gil leu aqui, tudo que respirava, velho, morreu. Inseto, né? Essa versão falou inseto. Falou. O homem era um inseto mesmo, né, velho? Tipo... verdade, mais insetos. Aí, tinha até os insetos, até os pernilongos. Tava bom de morrer agora nesse momento aí. Caramba. Os pernilongos falam assim: será que Noé levou uns 2 pernilongos na arca? Pra quê, né, mano? Pra que o pernilongo? E tudo é tudo mesmo, né? Na questão contextual, assim, que eu achei interessante, foi o fato de Deus ter chamado Noé para fazer uma parada que não era o ofício dele. Noé, vai lá e faz um barco. Falou, mas eu nem faço barco. Não, vamos lá, vamos fazer o barco. Você vai fazer ele assim, assim, assim. E eu achei isso muito legal porque ele não escolheu uma pessoa que tinha o talento de fazer barco para fazer o barco. Ele escolheu um homem que era justo para fazer o barco. Assim, o que determinou quem que faria o barco para salvar tudo não foi propriamente dito a habilidade que ele tinha, mas foi o coração que ele tinha. Então, na questão contextual, eu achei isso muito doido. Porque na nossa vida é assim também, né? Assim, às vezes, as nossas ações ao longo da vida, elas vão mudando. Mas a gente não pode perder o coração. Nossa ação pode mudar, nosso coração não. E eu acho que isso, apesar de ser bem antigo, ainda é bem atual, né? Uma parada que está ligada à nossa vida mesmo. E o versículo 20 do capítulo 9 fala aqui, ó, Noé, um agricultor. Aí. Né? Tipo assim, ele é chamado para fazer uma coisa que de fato não era a qualidade de profissão dele, né? Tipo, pegou um cara que fazia uma parada e falou, agora você vai fazer outra. Eu vou te ensinar. Legal demais. Muito legal. O meu contexto aqui tá simples, porque até agora, nesse momento, o homem se alimentava de vegetais, né? Ele vai falar como lhes dei os vegetais para alimento, a partir de agora vocês vão poder se alimentar de tudo. De peixe, das carnes. Mas presta atenção aí, porque vocês vão poder comer o sangue da carne. Então é isso. Meu contexto é meio que isso, que até aqui se comia só vegetal e a partir daqui se começa a alimentar de carne, tá? Depois a gente vai correlacionar e vamos olhar o sódio, vai ficar bom. Vamos esquentar, vamos levantar a bola. E rascando tudo. Já dá vontade de sair falando tudo de uma vez. O manto, a espada não. flamejante fica queimando aqui, mas vamos segurar. Fica coçando aqui. Você Começa a falar e fica igual a carreta sem freio descendo o morro. Não dá vontade de parar, não. Use o feio do motor. Tipo... Mas legal, Ronaldo. A parte aqui, né? Essa parte da Torre de Babel, né? Muitos estudiosos falam que o motivo, né, deles terem feito essa torre
é justamente porque é uma geração que estava muito próxima do dilúvio. Falou assim, e se vir outro dilúvio? Né? Deus já tinha falado que não iria destruir mais com a água, né? Mas aí eles já ficaram naquela pulga atrás da orelha, né? E se vier mesmo, aí o pau vai quebrar. Uma comparação sobre isso é as regiões que tem terremotos, né? As construções é tudo esperando terremoto. Tsunami, essas regiões que tem esses eventos climáticos mais pesados, terremoto, furacão, é tudo construído esperando isso. Tava próximo, né? Isso aí eu chamei um especialista aqui, um construtor, para falar aqui sobre... No Brasil, se tiver terremoto, gente, ora muito. Então, assim, e aí é muito interessante, né, que eles falam, vamos fazer uma torre que chega até o céu, né? Que se vier um dilúvio, meu filho, aí a gente sobe na torre, fica lá, esperando o dilúvio passar, né? Então, assim, mas isso revela o coração do homem, né? Como que ele estava naquele momento. E eu tô aqui, tipo Ronaldo aqui, segurando, será até onde que eu vou aqui? Pra não entrar no... Mas basicamente é isso, né? Assim, esse motivo, né? Essa razão pelo qual o homem construiu essa torre. O contexto era esse. O contexto é esse. Qual o contexto? Próximo, teve um dilúvio. Vindo de um dilúvio, todo constrói mundo, uma coisa para tentar. Todo mundo cortando um proteger, prego, né? Pra rolar de novo. E aí o que eles fizeram? Vamos fazer alguma coisa aqui pra gente se proteger. Só que não era de acordo com uma obediência a algo que Deus falou, né? Igual Noé. Mas era pensando na própria força do braço, né? Como que a gente vai se defender de Deus aqui? Falta de confiança. Isso. Imagina eles conversando sobre isso, aí do nada eles olham pro lado assim, vê o arco-íris, ó, ali o arco-íris. Deus falando assim, eu já falei que eu não vou destruir a terra com água de novo, né? Trabalhando demais à toa. Acaba que eles são guiados mais pelo instinto de autoproteção do que pelo pacto da promessa, né? Isso mesmo. Só como uma curiosidade aqui, né? Fala, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O André aí, eu trouxe um especialista também em línguas aqui. Nossa, Se você pensar em linguagem e maneira de falar, você pode dizer que as duas coisas querem dizer quase a mesma diferença das línguas nasceram aí, com certeza. Mas a linguagem e a maneira de falar é diferente. Então, por isso eu tô especialista, falei. Mas, por exemplo, a gente vê hoje o Brasil. O Brasil tem a mesma linguagem, mas diferentes maneiras de falar. Né? Assim, pelos vícios de linguagem, pelo sotaque de cada região. Lá é como se todo mundo fosse mineiro. Uai, trem, sou. Assim, a maneira de falar era igual, não divergia nem... Assim, você vai para um dentro de Minas mesmo, né? Nem sotaque, né? Você muda de região dentro de Minas, já muda a maneira que a pessoa usa algumas terminações. Nem isso era diferente lá. Se andar 100 km aqui, vocês têm que pegar o dicionário mineirês, você vai precisar dele. E de onde vem a diferença dos idiomas? Vem de lá, ué. Era a mesma linguagem. Estreou nesse dia. Os idiomas nascem aí, a diferença de idioma. Inglês, francês... Sobre a questão de forma de falar? Não, inglês, espanhol, né? Japonês... Foram as primeiras? Não, acho que não nasceu aí? Sim. Eu acredito que sim. Mas eu acho legal o que ele falou da forma de falar. Porque, por exemplo, a gente tem um grupo com os adolescentes. Se a gente for falar com os adolescentes igual você fala com os adultos, nem precisa de ter reunião. Eles não vão estar nem lá, nem vai prestar atenção. Então acho que o lance da forma de falar é como você consegue transmitir a mensagem e a linguagem, o idioma em si. Pode ser que não também, né? Mas... Muito bom. Não, legal, faz Pode sentido. ser que sim, com certeza. Agora eu queria trazer essa palavra aqui, né, que está na linguagem. No hebraico é shapar, mais ou menos essa que é a pronúncia aqui. Aqui no primeiro significado aqui, no número 1 aqui, significa lábio, idioma, fala
costa, margem, canto, borda, beira, extremidade, beirada, faixa. Olha que loucura, né? O que isso quer dizer, né? Beira, faixa, olha só. E ali depois continua, né? Falando sobre lábio, né? Idioma, margem, beira, borda. E assim, fiquei pensando sobre... Lá na escola, né? Na época a gente estudou a Pangeia, né? Que existia um só continente. Um só lugar de terra, né? Se você pegar a costa da África com a costa da América do Sul, ela encaixa ali, né? Não sabemos quando foi que houve essa divisão aí, né? Mas eu achei interessante, porque nesse momento aqui que essa palavra está falando, um dos significados dela está falando de beira, extremidade, né? Borda. E depois fala que o homem foi esparramado, né? Por toda a terra. E um negócio muito interessante, né? Que mais de 200 povos têm esse relato, né? Do dilúvio. Sim. Eu acho que é muito sinistro isso. No Brasil mesmo tem 3 tribos que tinham esse relato, né? Lá, o mais próximo ali do relato bíblico mesmo, assim, é o lá da região da Babilônia, né? E tal, que tem esse relato. Mas todos os povos, mesmo distante um do outro, assim, em outros continentes, tem esse relato, né? Então existem a teoria é o quê? Científicas, né? Do dilúvio. Tem muitas, né? Tem uma das coisas que falam sobre isso é o quê? Acharam muitos fósseis, né? Com a mesma datação e as ossadas, né, estavam de uma forma que não era comum de um animal morrer, né? Se o animal morre, o que acontece? Ele vai moando ali, né? Ficando meio moado até morrer, né? E esses não, tava lá, tudo torto lá, como se tivesse passado uma avalanche muito louca, né? E ali aconteceu essa questão. Tem muitas outras, né, questões científicas, né, que falam sobre isso. Mas essa aqui me trouxe uma curiosidade muito grande, porque eu nunca vi falando sobre isso, ninguém falando sobre essa questão, e essa palavra aqui realmente, e na minha cabeça, né, pelo menos fez algum sentido, né? Demais. Se todo mundo estava junto, estava no mesmo pedaço de terra, e ali Deus se esparramou. Porque para chegar ao ponto de falar que Deus falou assim, não, vamos lá. Se Deus veio aqui, desse jeito que ele falou aqui, boladão, ele fez um negócio muito sinistro. Vou lá, vou descer. X a terra aqui no meio. Descer pra ver o que tá rolando. Vamos desmontar esse quebra-cabeça aqui, senão vai ficar sinistro. Então eu queria trazer essa curiosidade aí. Bom. A minha questão do contexto, ela fica dentro daquilo que eu falei de Noé, né? Sobre a questão dele dentro daquele movimento que estava acontecendo da geração adâmica, assim, ele tendo o olhar de Deus assim como justo, né? E um ponto muito legal que a gente falou muito dessa feira foi de recomeço. E o filho trouxe essa palavra também sobre recomeço. Lá a gente finalizou o nosso estudo falando sobre isso, que Deus é um Deus de recomeços e tal, e que sempre ele tem uma tratativa com a humanidade de recomeçar e tal, e que acabou se findando em Jesus Cristo lá. Mas assim, aí sobre essa nova reconfiguração, ou seja, esse novo, que eu chamo de novo Gênesis, eu vejo que o homem perdeu um atributo muito importante que ele havia no princípio, que era um atributo de governo, né? Porque sobre ele estava o governo dos peixes, dos animais e tudo mais. E já nessa porção, o próprio Deus relata que até os seres vivos, eles também estavam corrompidos, né? Todos os seres vivos, né? Então a gente percebe que o homem perdeu a mão, perdeu o controle daquilo que Deus tinha destinado para ele como governo, né? E essa nova reconfiguração, ele tá bem claro que ele distanciou muito daquilo que Deus tinha programado para que o homem pudesse cumprir aquele mandato, né? Tipo assim, aí isso que mais me chamou a atenção, que aquela posição de justiça foi retirada do homem, e Deus enxergou num, que foi Noé, e através dele reconfigurou, mas essa reconfiguração veio com uma nova roupagem, vamos dizer assim, o homem já não era mais o governante da terra, né? Ele deixou de ser esse governante.
E muito interessante que na paraxá passada o Kaká fez ele pontuou justamente com o Gil que a gente está no nosso tempo atual hoje meio com uma síndrome aí de dar nome, dominar, governar, Sim, sim. tomar posse, controlar, usar de autoridade. E eu achei que o Kaká colocou num lugar bem seguro, assim, que nós somos servos, né? Sim, sim. A nossa função de filhos do Senhor é em Cristo. Nós somos servos da criação. Quando eu relaciono com a criação a partir do serviço, eu vou cuidar da natureza, vou cuidar da criação. Vamos nos posicionar como co-criadores, que depois que ele fala para Noé assim, vocês vão agora os animais vão ter medo de vocês vão ficar sobre tudo. Porque essa posição de autoridade, de governo, tem subido a cabeça de muita gente fora do contexto, né? Porque Cristo ele veio com também um novo recomeço, mas agora com uma operação de serviço, né? Tipo assim, ele consegue imprimir em nós essa mentalidade de serviço, fazendo um inverso daquilo que hoje o mundo determina como governo. O governo está se posicionando sobre pessoas, não. A questão de governança de Cristo é ser uma pessoa voltada para o serviço. É tanto que João ele é considerado o maior nascido de mulheres, né, porque ele tinha uma operação de serviço muito presente no tempo de Cristo. Né? Entre os romanos, o maior é quem está sentado na mesa, mas Sim. entre vocês, o maior é quem está servindo na mesa. Então, acho que uma relação segura com a criação é essa. Nós somos servos e conservos, né? Co-criadores e mordomos da criação. Acho que um nome... Se puder dar um nome de mordomos da criação, é isso. Estamos aqui a serviço do rei para servir mesmo. Porque essa é a visão meio equivocada hoje, né, de muitos líderes religiosos, vamos dizer assim, que quer trazer de volta aquilo que foi perdido lá no princípio. Ou seja, o homem não era capaz de ter esse governo, ele precisava ter um direcionamento. E a direção veio em Cristo, né? E essa direção, a partir de Cristo, ela veio com uma tradução de quem ele era, né? Tipo, ele próprio serviu, entregando a si próprio. Então, se hoje a gente tem ele como referência, não tem outro caminho a não ser o servir, né? Porque ele próprio foi, na sua vida, que mais serviu, vamos dizer assim. Cordeiro de Deus que desceu do céu e se posicionou. Sim. Foi pro madeiro como ovelha muda. Então, aí hoje, só que aí de forma meio equivocada, tem muitos, né, não fazendo uma crítica, mas sendo uma crítica, que muitos têm uma percepção equivocada, né, de trazer à existência de novo aquilo que foi perdido no princípio, porque o homem não foi capaz de carregar sobre ele essa posição. Sim. Uau! Antes de eu entrar aqui na minha parte aqui do contexto, só pegando uma fala aí, ô Ronaldo, sua, você falou assim que ser mordomos da criação, né? Essa semana eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto que eu vi e a gente estudou um pouquinho antes, falando de Gênesis, da criação, da relação do homem com a criação, e eu vi foi uma foto que saiu em um site de um gorila que ele ficou doente e o cuidador dele cuidou dele, foi pego em cativeiro, pegou ele com... era pequenininho, não sei, 14 anos, não sei, 14 meses, não lembro, mas ele adoeceu. E aí o cuidador sentado assim, né, com um gorila, um animal que é considerado extremamente selvagem, né, é agressivo, e ele morreu nos braços do seu cuidador. E aí o cuidador relatando o carinho, que era um bicho dócil e tal, e aí me veio o sentimento, já estava envolvido na paraxá, e você falou assim, eu acho que a relação do homem com a criação deveria ser assim, né?
de mordomos, de cuidar, de servir, não ser predatória, destruidora, né? Agressiva. Só para falar dessa fala sua, eu postei nas minhas 2 redes sociais porque eu achei muito interessante, assim, né? Assim, a imagem foi muito impactante. Você vê ele com as outras fotos que estão assim no perfil, ele com esse animal, assim, uma relação muito próxima, achei legal demais, muito legal, assim, esse homem que serviu esse animal, né? Tem um cachorro que parece com Pitbull, é American Bully que chama? American Bully. Eu tava na Serra do Cipó com os irmãos lá de Curitiba, o Bruno e as famílias, e nós saímos lá para buscar um café da manhã. Quando a gente saiu no portão assim, tinha um cachorro desse, velho, dobrado. E eles têm umas cores diferentes, um cinza escuro. Parece de desenho, né? Parado no passeio assim, ó. Dobradão, patolão, cachorro olhando pra nós, a orelha travada aqui, ó. E nós no meio da rua, tipo, saímos de casa sem camisa, óculos escuro, de boa. Tromba com esse cachorro, falei, misericórdia. Falei, aí, Bruno, ó o cachorrinho. Ele Falei, ó a cara dele, ele tá com a cara de atividade. Aí o Bruno falou assim, tomara que ele fique só com cara e fique lá e nós aqui. Falei, mas pensa que ele tá com a mesma tensão que nós. Se a gente passar tenso, ele vai ficar tenso. Mas presta atenção. Aí eu virei pro cachorro e fiz assim, ó, cadê o neném do Titi? Aí o cachorro fez assim. Já bateu o rabinho, já tremeu. Olhou pra mim assim, tipo assim, pra brincar. Essa relação com a criação. É possível relacionar, é possível observar a criação como sagrado, é possível observar a vida em todas as instâncias e servir ela. Foi muito interessante, o cachorrinho já murchou a orelha, já ficou assim, já começou a bater o rabinho, tipo assim, vamos brincar. Mas se a gente se posicionasse com violência, relacionando com ele a partir do medo, ele ia ter que se posicionar com medo. E eu acho legal que o serviço é pra gente servir todas as coisas, não é servir as pessoas, é cuidar do meio ambiente, cuidar do animal, tipo assim, você tá servindo aquilo que Deus criou. A própria palavra, né, que você usou foi cuidador. Cuidador, muito legal. Funciona no lugar de mordomo, cuidador. E entrando aqui pro meu contexto, ele... como eu li, né, falando sobre a extinção ali, que Deus exterminou todas os animais, tudo que havia ali, o sopro do espírito de vida, eu trago para o contexto seguinte. Aqui, no meu ponto de vista e observando em alguns estudos que eu já fiz, é o primeiro momento que Deus ele executa um juízo. Porque ele castiga Adão, né? Ele fala assim, você agora perdeu sua posição pelo seu pecado, na paraxá que a gente estudou. Você já não mais é o meu representante aqui, e você não vai mais participar. Então ali ele sofre esse castigo, né? É amaldiçoado e tal. E aí ele sai para viver a vida dele, né? É expulso do jardim. Mas nesse momento aqui Deus ele executa um juízo mesmo, assim, é uma sentença. E o juízo, no original, fala assim, é o ato de Deus baseado na sua justiça, né? A justiça, como a gente já estudou, algumas palavras falam que é Tetzedek, Tetzedekah, né? Tem várias formas de falar aí. Né? Então, assim, é um ato de Deus baseado na posição dele, que é correta, pelo qual ele condena e absorve a sua criação. Então, ali naquele momento ali, foi a primeira vez que ele condenou e executou um juízo baseado na sua justiça. Ele falou assim, está todo mundo perdido e eu vou acabar com tudo. E aí, esse contexto aqui, né, quando fala que ele tirou cujas narinas estavam um sopro de vida, e entra para mim essa relação com que Adão tinha, né? Aqui ele fala que todos morreram, sem exceção, né?
alguns aqui, a palavra aqui fala que uns pereceram mesmo, material físico pereceu, mas todos morreram. Ninguém mais tem o sopro do Espírito. E aí entra quando a gente for falar aqui um pouco mais do Sold, o que eu interpretei, porque eu acho muito massa, porque aqui Noé, ele salvou a humanidade, ele entrou na arca, mas ele era um dos que tinha um sopro de vida. Ele falou que todos morreram. A grande, os animais e tudo pereceu, mas exatamente aqui não fala da morte física, né? Por isso que eu acho interessante quando o André falou sobre ele sair, a primeira coisa que ele fez foi um altar, porque ali já é a busca por Deus, né? Assim, poxa, Adão ali quando fala assim, ó, se comer da árvore certamente morrerás. Ele comeu, fisicamente ele não pereceu fisicamente, mas ali ele morreu. E aqui ele fala assim, ó, eu vou fazer tudo de novo, mas o sopro de vida, né? Aqui, ó, todos, né? E aí eu pesquisei essa palavra todos, fala assim, sem exceção alguma, né? Cujo as narinas tinha esse sopro do Espírito, né? De vida, tudo sobre a terra morreu. Tudo é tudo, né? Então assim, ali já não habitava mais. Não era uma pessoa que achava que Deus achou graça nele. Mas essa condição de ter o sopro de vida, né? Dentro, ali ele falou assim, aqui acabou. Zerei, vou começar de novo. Eu achei interessante e exige bastante pesquisa aí dentro dos meus estudos e das correlações. A gente vai chegar na interpretação que eu tive, mas eu achei legal que aqui nessa relação foi a primeira execução de um juízo de Deus mesmo, assim, ó, sem como foi determinado e executado, né? Adão ainda teve a oportunidade ainda de caminhar, de viver, de andar, de tentar se encontrar ali no processo do castigo que ele teve ali, né? E aí depois eu vou falar a questão aí da justiça, injustiça e entrar para dentro desse mistério aí. Top, vamos fazer logo as correlações de outros textos e a gente já entra dentro da revelação junto, que a gente já solta o manto. Isso, né? solta esse freio de mão, pelo amor de Deus. Já correlaciona, já trazendo. Se der pitarão, já porque Já vai. que a gente já acaba trazendo assim, já complementa, né? Às vezes a gente já tem o texto complementar, ele já é baseado em um insight, em alguma coisa que o Espírito trouxe nos nossos corações desse contexto, né? E aí a gente já entra, já faz o sold e já entra para esse blocão final aí pra gente ir trazendo um conceito. Para mim, assim, o texto ele é praxe, que é o texto de Mateus 24, né? A partir do versículo 36, que é uma fala que a gente sabe que é batida, que os últimos dias serão como os dias de Noé. E a minha preocupação sempre em ler, a gente já está há anos fazendo isso da Torá, desde 2013. A gente criou essa cultura de estudar anualmente as porções, e sempre que eu faço essa releitura, eu tenho cuidado sempre de me atentar a uma nova revelação. Sou de novo mesmo, por mais batido, que mais cansado que estejam meus ouvidos, de ouvir aquilo ali. E eu estava lendo assim, a questão que me chama muita atenção, né? Quando a gente faz um paralelo. Me fala de algo prático para os dias de hoje. Nós temos. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Então nós estamos no estudo, na Parashá, na porção que relata para nós exatamente os acontecimentos de lá de trás, de quase 5 mil anos atrás, que nos mostram assim, simbologias, comportamentos, um cenário atual para nós, né? Que seriam dos últimos dias. E aí é uma fala de Jesus que ele fala o seguinte: quanto ao dia, né? Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, né? Igual o Gil falou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
E aí tem 2 versículos aqui que eles são estigmatizados e mal interpretados por não compreender o que a gente acabou de fazer aqui nessa última rodada, que é o contexto, né? Isso. Que é o 40 e o 41, que ele fala o seguinte: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada, né? Eu não sei vocês, mas na teologia que eu aprendi desde a escola dominical, fala que esse que seria levado é o que seria arrebatado e o que ficaria é o que foi deixado para trás, né? É o que não seria salvo. Mas no contexto do Gênesis capítulo 6 do dilúvio, dessa porção, e como Jesus fala assim, que todos foram levados por quem? Pelo dilúvio. E aí fala que estariam 2 homens no campo trabalhando, um seria levado pela vinda do Filho do Homem, e quem foi levado foi quem pereceu, não foi quem foi preservado. E 2 mulheres estariam trabalhando no moinho, uma seria levada, iria perecer, e a outra seria preservada. Primeira coisa que me chama a atenção nesse cenário é que Deus tira Noé, como o André falou muito bem, de uma função que ele sabia fazer, que ele era especialista em fazer, para ele fazer algo que ele não conhecia, literalmente. Ele não tinha capacidade de produzir aquela arca como ele produziu, mas ele empenhou ali 120 anos da vida dele construindo a arca, né? De tão trabalhoso que foi fazer aquele projeto. Então não foi um projeto rápido como a gente lê de um capítulo para o outro, acho que é muito tranquilo, mas foram 120 anos de uma vida de um homem com a sua família empregada na construção de um ambiente que salvaria ele, seus filhos, suas noras e toda uma realidade que iria dar a oportunidade de recomeçar tudo de novo. Então ele, para mim, é uma coisa que já me chama muita atenção no meio de uma geração onde as pessoas viviam extremamente voltadas para si mesmas, né? Aí capítulo 6 ele inicia, né, falando que aquela geração ela se atraía por aquilo que os seus olhos viam, né? E eles consumiam os desejos das suas entranhas. Então era uma geração, a geração de Noé tinha esse perfil. E aí, quando você vê Jesus falando que os últimos dias seriam como os dias de Noé, que teriam pessoas que não iam perceber nada, então são pessoas que não estão só distraídas, elas estão atraídas por alguma coisa, né? Porque eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Existia alguma coisa atraindo aquela geração, para eles não perceber a grandiosidade do projeto que estava acontecendo perto deles, né? Para eles não conseguir conceber que no meio deles estava acontecendo algo que era vital para aqueles que estavam fazendo. Então hoje a gente pode estar num momento que a volta de Cristo, a volta de Jesus é simplesmente uma fábula, até para nós mesmos que estamos dentro da igreja. Porque o que vai determinar que vamos estar preparados ou não? Porque ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. O que vai nos deixar com condições de aguardar isso? É se nós vamos estar empenhados na construção de algo que está ligado àquilo que Ele nos mandou fazer. Se seremos como Noé nos nossos dias. E o perigo dessa distração que você fala é uma coisa que aparentemente você lendo parece que é uma coisa que não faz... mas qual que é o problema de casar, de... né, cidade de casamento? As pessoas perguntam, falam assim, não, mas os dias de Noé seriam como... Como é que é? Lê de novo aí, velho. Esqueci aqui. Comendo, os bebendo, últimos dias, casando. Isso. Seriam como os dias de Noé. Então assim, aparentemente, as pessoas que estavam distraídas com essas coisas, parece que não era uma coisa, assim... agressiva, assim, né? Como a Sodoma e Gomorra. Mas você fala assim, pô, tava comendo, bebendo e casando, mantendo família e crescendo. Esse é o perigo dessa distração, das pessoas estarem envolvidas e não estar participando desse processo. Tá ali, ó, vivendo a vida na distração, e na hora que vim, fala, uai, mas tô fora. Vou ser levado. E quando eu trago para nós como igreja, eu falo que o que evidencia que nós estamos nos preparando para o dilúvio é o nosso comportamento. Como é que eu vivi meus últimos 10 anos? O que eu construí, né? Assim, nos meus últimos 10 anos de vida cristã. Será se esse comportamento que eu tive nos últimos 10 anos evidencia que eu estou me preparando para algo que está chegando? Ou não? Ou se minha construção ela é baseada somente naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, ou se eu não tenho paralelo com aquilo que eu acredito que está na Bíblia, né, com os sinais dos últimos dias. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Então é muito interessante para mim essa postura de Noé. E eu acho que, por exemplo, nossas famílias é um tipo de arca,
Nós estamos construindo um lugar que vai preservar os nossos filhos, vai preservar as pessoas que convivem com as nossas famílias de uma degradação, de uma perversão muito maior. As nossas igrejas, que é um dos coletivos sociais da sociedade, deveria ser uma grande arca, né, que está dando para as pessoas oportunidade de viver um novo começo, que está dando para as pessoas oportunidade de recomeçar novamente, que não vai deixar elas sucumbirem simplesmente por não conseguir estar percebendo. Talvez as nossas igrejas poderiam ser um lugar de pessoas envolvidas como Noé estava envolvido nessa construção ao longo desses anos. E por fim, o que é mais interessante para mim, que a gente pode falar assim, mas como que eu vou fazer? Eu fazer uma arca? Eu vou agora dedicar 120 anos da minha vida a missões, vou para a África, vou cantar na igreja, vou falar o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou fazer agora que vai evidenciar que eu estou fazendo o caminho? Para mim não tem a ver com o que eu faço, mas com o tipo de consciência que eu tenho. Com o tipo de consciência que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque ali, Deus podia mandar Noé construir uma canoa. Podia mandar ele construir um avião, que ele ia construir. Porque não tinha a ver com o que ele estava fazendo, tinha a ver com a fidelidade que ele teve ao que Deus falou com ele e aonde ele estava. Ele estava exatamente no lugar que Deus queria, fazendo o que Deus queria, e o que trouxe o dilúvio não foi o tempo de Deus, foi o tempo de Noé. Quando Noé entrou na arca e fechou a arca, a água começou a vir e condenou uma geração. Então fala que existiam 2 homens trabalhando no campo, 2 mulheres trabalhando no moinho. Não é coisa muito grande, cara. Isso não é coisa extraordinária e muito menos da nossa ideia hoje, uma coisa espiritual. Eu estou trabalhando lá na minha empresa, estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu faço com uma consciência do corandel, né? Eu estou fazendo diante de Deus, para Ele, estou dando glória a Ele, ainda que seja uma coisa simples, eu estou fazendo com uma consciência de que isso de alguma maneira constrói, preserva, restaura, recomeça um padrão que foi perdido lá atrás. Então eu acho que não tem a ver com a obra, não tem a ver com o que eu estou fazendo, mas tem a ver com quem eu sou. Porque Deus não encontrou Noé fazendo o que ele queria. Noé era um agricultor, chamou ele para fazer um trabalho de um carpinteiro, de um engenheiro, de um arquiteto, sei lá. Então assim, tem a ver com o tipo de coração, é o que o Gão falou, Noé era justo, íntegro e andava com Deus. E por isso ele foi atraído por Deus. Então para mim, é uma revelação assim para os nossos dias, que temos que ser pessoas, se estamos nos dias de Noé, temos que ser pessoas como Noé, não construindo arcas, não fazendo obras, como você falou, a ideia, o Júlio vai explanar isso na ideia de Sodoma e Gomorra, era ter uma estrutura que tornasse o nome deles importante. Então a gente tem uma ideia de construir coisas grandes que vai nos tornar importantes para essa sensação de invencibilidade, triunfalismo, né? Como a gente vê hoje muitas pessoas se posicionando na questão do governo com essa ideia. Não tem a ver com a construção enorme que nós estamos fazendo. Tem a ver com um tipo de coração fazendo coisas simples, mas 100% conectadas a Deus. Comece negando a você mesmo, que essa galera nós falamos muito tempo de quem vive voltado ao prazer é o quê? Só pensa em prazer? Hedonista. A gente falou muito tempo do hedonismo. O hedonista é a pessoa que ela quer prazer a qualquer custo, ela quer estar sempre bem. Por isso nós somos uma geração deprimida, uma geração com pânico, com um monte de coisa, porque a ideia, o princípio hedonista é que você tem que estar sempre 100%. Ninguém nunca viveu 100%. Nossos pais, nossos avós... Você for olhando para trás, você vai ficando até triste, né? Até triste. Nossos avós criaram 10, 15 filhos e o pau quebrou na roça com permuta. Eu vou plantar com você 1 quilo de milho, semana que vem eu vou plantar 1 quilo de feijão. Você vai lá comigo? De semente? Nós vamos capar uns porcos aqui, uns capatos para nós matar no final do ano. Eu te ajudo a capar o seu, você ajuda a capar o meu. Eu tenho uns frangos aqui e não tem porco. Eu vou te arrumar uns frangos, você vai arrumar um pedaço do seu porco. E eles viviam assim. Mas a gente está no tempo de pessoas que vivem para si, obstinadas, entregues ao prazer, que querem se realizar a qualquer custo,
Então eu acho que uma âncora no momento que nós estamos hoje é: negue-se a si mesmo. Comece assim. Negue-se a si mesmo, seja mordomo da criação. A questão de mordomia da criação é o fundamento da teologia integral, que muita gente está batendo. O pessoal da teologia integral é assistencialista, é não sei o quê, não sei o quê. Não. Teologia integral é que nós somos, como Adão, como Noé, como todos nossos irmãos, mordomos da criação. A gente precisa olhar para tudo e considerar tudo. Então acho que é isso, filho. Um será deixado e um será levado. Eu acho que a consciência, né? Do consciência. Como faz. E o que é interessante, o Júlio vai explanar melhor, que ele trouxe Mas isso fica à dentro... vontade, pode... Sobre Babel. Não, você trouxe isso dentro da sua... Só dentro do que o Ronaldo falou, eu acho interessante a questão de Edom, né? Quando você falou do Edomita, né? É que é de onde que veio essa palavra, né? Eu não sabia até um tempo atrás, depois eu descobri que é de Esaú, né? E pra mim o desenho assim, muito sinistro que mostra isso é quando Jacó chegou e falou, né? Eu tenho aqui um prato de lentilhas. Eu troco pela primogenitura. Tipo assim, como que o prazer naquele momento, assim, né? Tipo assim, não, eu quero essa lentilha aí. Pô, se fosse um sandubão, sei lá, alguma coisa muito doida. Um prato de lentilhas, cara, eu quero isso aí de qualquer jeito. Você quer primogenitura? Então demorou, então, toma aí. Não quer saber, não. Quero me satisfazer. É o eu agora, quero é o me aqui, satisfazer. é o agora, importa, né? É a minha satisfação. Isso, e nesse momento, amanhã a gente vê. E aí, eu concluindo... Perdeu. É muito legal, porque aí a gente tem esse cenário, vem um dilúvio, leva uma galera, sobra uma galera. Sobra a família de Noé e começa um desenvolvimento. Novamente, aí por 10 gerações. E é um desenvolvimento diferente da geração antes do dilúvio. Né? É um desenvolvimento diferente, é um desenvolvimento de famílias que o pai é Noé, que eles chegam num momento que eles são tão unidos, tão fortes, tão determinados, com uma cultura tão legal, que Deus permite eles viverem a vida sem atrapalhar em momento nenhum. Ô filho, desculpa. Eles estão tão unidos, tão organizados, falando tanto a mesma língua, tipo assim... Os caras vieram de um dilúvio, né, velho? Vieram. Gente, acabou tudo. Meu tio, meu avô, meu bisavô, minha prima, meu primo. Morreu tudo. Deus falou que ia fazer e fez mesmo. Aí o filho tá narrando de um novo tipo de pessoa, né? Exatamente. A partir de Noé, tipo assim... Galera redondinha, filho, esforçando. Não, assim. o relato de Deus, quando ele desce, ele fala o seguinte... O Senhor disse, né, Gênesis 11:6, as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhe será impossível realizar. Deus fala isso sobre essa geração que nasceu depois de Noé. E o que é interessante, que ainda assim o modelo dessa geração não expressava na sua plenitude quem Deus era. Né? E aí a gente vê, vai ser a próxima porção, a galera que está ouvindo, assistindo a gente. Semana que vem a gente começa a falar que Deus começa de novo. Chama Abraão, fala assim, Gênesis 12, né? Não percam! Não... Já chamando o pessoal, a gente vai explanar. Mas aqui a gente vê um modelo ótimo, legal, de uma galera redondinha que Deus olhou e falou assim, é muito perfeitinho. E nessa altura que eles estão... Nada para eles é impossível de ser realizado. Então a capacidade de produzir daquela geração era muito forte, mas a capacidade de temer, de ter coração, de ter consciência, de compreender ou de espelhar quem Deus era muito pequena. Porque no centro das suas ações sempre estava o que nós estamos chamando de hedonismo, né? O homem tentando ser protagonista daquilo que ele está puxando. E por mais nobre que seja a nossa causa, se nós somos o protagonista daquilo que estamos fazendo, nós excluímos Deus de todo o projeto. E o que é legal, assim, finalizando, passando para o André e fazer a bola girar, é que Noé, quando ele sai da arca depois de um ano, imagina, 40 dias de chuva, depois mais 150 dias esperando a água baixar,
depois para mais uma quantidade de tempo esperando a lama secar para virar terra. Ele ficou um ano inteiro dentro daquela arca. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é invocar Deus para dentro do lugar que ele estava indo começar as coisas, né? Então assim, não é, ele tinha uma consciência muito legal, né? Que ela por mais que andou redonda diferente da geração antes do dilúvio, talvez por medo, né? O temor se manteve até a 10ª geração. Na 10ª geração não era temor que gerou devoção, era um temor que gerou autopreservação. Então a gente tem que tomar muito cuidado atualmente hoje de não construir coisas que nos preservam uns dos outros, que nos preservam das pessoas que hoje têm ideologias que nos ofendem, que nos preservam do mundo, que nos preservam de coisas que nós temos coisas para oferecer. Nós temos a arca, imagina. Vocês vão morrer, velho. Não é só falar que vai morrer. A porta está aberta, que eu acho que é o que Jesus fez, né? Ele abriu a porta da arca para toda língua, tribo, raça, nação, ideologia, para a gente poder fazer isso. Então, acho que esse lugar que nós estamos construindo, seja família, seja igreja, seja um coletivo, ele precisa expressar um nível de salvação e preservação para dar para as pessoas a oportunidade de começar de novo. Vai, André, vamos Amém. tocar a bola. Só um comentário antes de falar. Um vai ficar e o outro vai ir. O Gil e o Ronaldo estavam falando sobre o cuidado da terra. Vai ficar quem vai cuidar, né? Quem estiver trabalhando, né? Quem não for cuidar não precisa ficar, não. Quem for mordomo e estiver conectado com o que o Criador quer, né? Isso aí. Negando a si mesmo, acho que pode ser. Quem cuida, fica. Quem destrói, sai fora. Para de jogar lixo no chão aí, ó. Criação Você até falou aguarda. que leva as meninas pra fazer reciclagem, né? Pra ensinar essa A questão gente de está cuidado. tentando. Nossa cultura, como o Gil falou, é muito predatória. Então é demais. cultural, é estrutural. A gente tem uma consciência de consumir os recursos naturais sem percebê-los. Então a gente está tentando, é um esforço assim que eu estou tentando com elas assim, ensinar reciclagem, lixo, separação, coleta seletiva. Está sendo legal. Não está efetivo ainda de fato, mas está começando. Lá em casa é uma luta jogar um negócio fora. Você joga um negócio fora, a Gabi chega. Não! Isso aqui pode ser arte. Ela pega, ela fez com 2 potinhos de iogurte, assim, pegou um canudinho, colocou, fez uma orelhinha, um elefante. Foi o ar, é mesmo um elefante. Parabéns. Gabi é demais, né? Inventa tudo. Eu vou tentar conectar o que eu falei, que eu acho que ficou bem confuso. André, Sabe? só um negocinho aqui. Tem algum texto É aqui que fica o... correlaciona? Na lateral da luzinha aqui, que é o... Aqui, ó. Falando na lateral. Oi. A gente tem uma tendência de falar por cima do microfone, né? Isso aí. Só pra... Beleza. Vai cair o trem todo, né? Desculpa aí, pessoal, que tá assistindo. Eu sou amador, né? Aguarde um momento que já iremos continuar. Oi. Aí, melhorou? Muito bom. Sim. Que bom, hein? Parece até que eu que tô falando. Oi. Mesma voz. Eu falei... A primeira frase que eu falei foi que Noé tinha capacidade de fazer coisas diferentes, mas sempre levando em consideração o longo prazo, né? Ele não estava preocupado com a ação que ele estava fazendo ali no momento. E falando sobre os dias de Noé, de Mateus 24, que o filho tocou, eu acho que a nossa tendência é ficar muito preocupado em como serão os dias e não em como Noé viveu, né? Então, normalmente, quando alguém fala desse texto, o foco maior é em será que são os dias? E não em como que tem que viver, independente se for o dia ou não. Uhum. Mais importante é viver da forma que tem que viver. Se for o dia, beleza. Se não for, beleza O também. filho está falando como nós vivemos nossa vida de cristão nos últimos 10 anos. Isso. Você está construindo ou não. E, para mim, a questão de Noé ter ido para uma função diferente e dele ter perseverado em ser uma pessoa justa e íntegra e andar com Deus foi o que fez toda a diferença, né? E eu acredito que essa postura dele foi o que fez ele construir um altar quando ele saiu da arca. Então, para mim, esse ponto que junta tudo.
não é a função de Noé, não é se foi a arca, ou se fosse um avião, ou se fosse outra construção, como o filho disse, mas é o coração de Noé. E na terça-feira eu estava conversando com os meninos, com os adolescentes sobre essa porção, e eu estava falando com eles da importância da gente dar atenção ao que a gente tem para fazer hoje. Porque se a gente não fizer bem feito o que a gente tem para fazer hoje, o amanhã não pode nem existir, velho. Se Noé tivesse deixado para fazer a arca depois, a gente nem ia estar aqui conversando. Até eu falei com eles. Legal. E se Noé não tivesse construído a arca? Aí a Bela da Rafa e do Rodrigo falou, e a gente nem ia estar aqui, né? Falei, realmente. Bem pensado. O Rick Warren, no livro A Vida com Propósito, que a gente dava as porções, ele falava que se você não faz nada com sua vida, por que Deus te daria mais um dia? Muito interessante. Uma pancada, né? E aí dentro disso, uma coisa que eu tava falando com eles é que o hoje determina o amanhã. Então, se a gente não fizer hoje o que a gente tem para fazer hoje, o nosso amanhã ele vai ficar defasado, a gente não vai atingir o que a gente poderia. E eu acho que isso vai muito da questão dos talentos, né? Do que Deus colocou na nossa mão e da disposição de fazer o que tem para ser feito. Noé podia ter falado tipo Moisés com Deus, falar, não, Deus, mas barco não, hein? Deixa eu plantar umas árvores aqui. Mas não, ele falou, então vamos. Se é pra fazer isso, vamos embora. E dentro disso, outra coisa que eu tava conversando com os meninos relacionado com isso, é que a nossa tendência de colocar um rótulo de quem nós somos pelo que a gente faz. Só que o que a gente é muito mais valioso do que a gente faz. Porque Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Ele não era agricultor, ele não era consultor de barco. Ele era justo, bom e andava com Deus, independente do que ele estivesse fazendo. E com base nisso, eu até usei um exemplo da reunião que eu tive segunda-feira com os meninos aqui na quadra. Eles falaram de um cara que ele... Foi até o Fred que falou. De um mendigo que ele encontrou na rua uma vez, que o cara era médico, falava inglês e não sei o quê. E eu usei esse ponto da nossa ação externa, né, do que a gente pode fazer e do nosso interior, para falar com eles que as nossas ações, o que a gente faz, a gente consegue mudar. Com esforço, a gente consegue aprender uma nova função, a gente consegue ser mais gentil, a gente consegue mudar algumas coisas no exterior. Uma prova disso é o André tá aprendendo violão, viu, gente? O André tá aprendendo violão. Verdade, tá vendo? Sou terrível com música. Nem parabéns eu sei cantar. Era terrível ver as dancinhas dele na igreja. Dancinha da mãe, todo mundo dançando pra lá, o André tava lá. Vai, cara, meu. Dia das Mães, minha mãe nem ia na igreja. Falava, o que é isso, velho? Mas eu tava falando com eles que as nossas ações a gente pode mudar, mas o nosso interior não. E eu acho que aí que é a grande sacada. Porque o coração de Noé permitia ele ter transformação interna de tudo que fosse preciso. E nos dias de hoje, Cristo consegue mudar o nosso interior. E isso vai depender do nosso coração. As nossas funções, as nossas tarefas, sim, dependente. Pode ser que hoje a gente faça uma coisa, amanhã a gente faça outra. Só que a postura do nosso coração, ela tem que ser pronta para Jesus ter acesso e poder transformar o nosso interior. Que eu acho que é o coração que vai preparar o caminho para ele voltar, né? Que é a postura de Noé. E foi isso que eu tentei juntar aqui os pontos. Não sei se ficou... Ficou bom. Deu para entender? Uhum. Ah, muito bom, Então muito é claro. Beleza. Eu quero correlacionar e depois já avançar, tá bom? No comentário. A correlação de não comer carne com sangue, porque no sangue está a vida. Moisés vai escrever sobre isso em Levítico 17, dando uma enfatizada, tá bom? Levítico 17:10.
todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, eu me voltarei contra ele que comeu o sangue, contra esse que comeu o sangue, e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se possa comer, derramará o sangue e o cobrirá com a terra. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, todo aquele que o comer será eliminado. Nós aqui, como mineiros, e a maioria vindos do interior, tem um produto que chama chouriço, que é um sangue cozido, né? Tipo uma linguiça que geral come. Eu resisto ao chouriço desde o dia que eu li isso. Você leu. Também ele é mineiro. Isso aí. Meu nome é Júlio, estou há 2 anos sem comer chouriço. Isso aí. E continuando correlacionando a respeito do sangue estar a vida, queria que a gente pensasse um pouco sobre a gestação, né? A gestação, a mulher vai interromper os seus ciclos menstruais e ela vai fazer agora ela vai começar a juntar sangue no seu organismo, a parar uma quantidade maior de sangue no seu organismo, e desse sangue vai se tornar um ser humano. O ser humano nasce nesse sangue. Aí, quando os caras vão assistir o parto, ele vê o sangue e desmaia. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Se você tá desmaiando assistindo, o parto, você não entendeu nada, amigo. Porque um parto sem sangue não é parto. Porque no sangue está a vida. É uma coisa muito chocante. Eu já treinei policiais uma época e um policial foi pegar o neném dele, assistindo o parto, pegou o neném e falou: não, pastor, na hora que eu peguei o neném, eu olhei pra ele, me deu um sono, cara. Aí eu entreguei o neném pra enfermeira e deitei no chão. Desmaiou na hora. Você desmaiou, rapaz? Vira homem. Não desmaiei não, só deu sono. Então, mas quando se olha pra vida, quando tira o neném da mulher e vai apertando a barriga dela pro sangue sair, pra placenta sair, é o próprio poder de Deus. O nascimento de uma pessoa é o maior evento da Terra. Vocês já pensaram nisso? O maior evento da Terra, o maior evento da Terra é o nascimento de uma pessoa. É o fato de um ser humano sair de dentro do outro. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então, quando você olhar para o sangue, realmente reverencie. Reverencie. Diante de Deus, reverencie. Se você encontrar com uma pessoa ensanguentada no meio da rua, ajude ela. A gente tem uma tendência de olhar para o sangue e correr para o outro lado. É meio que por causa disso, a nossa estrutura carnal, egoísta, a gente não consegue relacionar com essas coisas. Vacina, né? A galera não consegue tomar uma agulhada, tomar uma vacininha porque está desmaiando. Então essa relação com o sangue. Jesus vem para frente um pouco, colocando a carne
e o sangue dele à disposição. Ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O Novo Testamento inteiro vai falar de sangue. A gente vai ver Deus usando carne e sangue o tempo inteiro até hoje. Se a gente for numa fazenda hoje matar um boi para a gente comer amanhã, a gente não vai poder comer ele hoje, que a gente vai ter que matar esse boi e pendurar ele de um dia para o outro, para o sangue dele escorrer. A gente está acostumado a ver nossos pais matar as galinhas, cortando o pescoço e deixando o sangue escorrer. Ou pôr numa tigela para cozinhar, naqueles caras. Mas o que a Bíblia fala é isso: deixa o sangue cair na terra e tampa por cima. E a Bíblia é muito interessante que vai falar que quando Cristo voltar, o manto dele estará salpicado de sangue. Porque no sangue está a vida. Na ótica de Deus, da ótica do negar a si mesmo, você vai olhar para a palavra e ela vai te ensinar muitas coisas, ela vai te posicionar com muitas coisas. A experiência de nossas casas, que nós temos 3 filhas, nós assistimos 3 partos juntos, assim, passamos por 3 partos, foram 3 experiências assim poderosíssimas em Deus. Nós aprendemos muitas coisas, muitas. E o mais interessante é que, como Noé, depois desses partos, nós nunca fomos os mesmos. Eu relaciono com muito irmão, muito crente poderoso há muitos anos. Mas para mim, a experiência, ela só vem a partir de uma quantidade de sangue derramada. Nós precisamos derramar sangue para a gente saber o valor de algumas coisas. Nós temos assistido muitos irmãos aí teóricos tentando manifestar o poder de Deus ou se sustentar em ministérios com teorias, mas se ele não considerar o sangue, se ele não considerar a experiência, não considerar a obra de Deus, ele vai ser sempre teórico. Por isso que às vezes nós temos uma igreja frágil, porque ela é muito espiritualizada, né? Ela fala muito essa questão de graça, ela fala muito da teoria, e nessa vida prática de olhar para o sagrado o tempo inteiro, de ver o Senhor atuando o tempo todo e de colocar o Senhor em tudo como mordomo da criação, você vai ver muito mais quem Deus é, muito mais como ele se move e aprender mais. Tá bom? Cuidado com o sangue, porque no sangue está a vida. Assista o parto da sua esposa. Bacana. Se eu pudesse votar um projeto de lei hoje, eu votaria para que os homens fossem obrigados a assistir os partos. Aí vai me chamar de religioso, mas ia ser muito soninho por aí. Gente, eu vou ser bem rapidinho aqui, porque temos um tempo aqui que já está meio esgotado. Sobre a questão aqui, né, do pessoal, né, do momento que eles foram fazer a Torre de Babel, é interessante que eles trocam alguns elementos por outros aqui, né? Na hora de fazer a torre, eles trocam a pedra, né, que era geralmente usado para as construções, por tijolos. E isso traz uma referência assim, correlacionando, né? 2 Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas, né? Somos pedras vivas. E essa construção de Deus, ela está em cima disso, né? Que a pedra viva é o quê? É uma pedra que não foi lapidada, que não foi tirada nenhuma pontinha nem nada, né? E isso fala de... E essa pedra, você nunca vai achar uma igual a outra. E assim nós somos, né? Somos todos uns diferentes dos outros, com várias habilidades, várias formas de ser diferente. Só que na construção contemporânea, né, construção de hoje em dia, a gente tenta colocar todo mundo como um igual, né? Tenta ir ali fazer ficar todo mundo igual um tijolinho.
e dessa forma matando a sua característica, né? A sua identidade, sua vocação, né? Seu talento, e colocando um padrão geral, né? E ele fala que o porquê que eles fizeram isso, né? Fala que, ó, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, né? Tornemos nosso nome célebre para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui é muito interessante aqui, que quando fala do nome, né? Fala deles construírem o próprio nome, não é? E nós sabemos que o nosso Deus tem um nome, né? Que Ele deu pra gente, né? E negar isso e querer construir o próprio nome é você querer pegar e fazer a própria história, né? E nessa tentativa de fazer esse próprio nome, fala assim, ó, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muitas das vezes, quando a gente tenta fazer algo para um propósito da nossa própria força do braço, é aí que a gente perde, né? O que eles queriam no final das contas? Que não sejamos espalhados por toda a terra. E o que aconteceu com eles? Foram espalhados por toda a terra, não é? Não dá pra gente saber aqui o porquê que eles tinham esse receio, né? Por que eles tinham esse pensamento, né? De ficar assim, não, nós não queremos ser espalhados por toda a terra. Mas é interessante isso aqui. E uma correlação aqui também, né? Que nesse momento aqui, a língua é confundida, né? A língua é confundida. E um ponto muito interessante aqui é o que fala que o povo era como um. E essa palavra um aqui é a mesma palavra que é usada lá quando fala que Adão e Eva, né? Eles iam se juntar e tornar só um. Uma só pessoa, né? E aqui eles eram um, mas entre si, né? Mas se a gente pegar o texto lá de João 17, né? Que Cristo fala que para que a gente seja um, como Ele e o Pai é um, né? É uma unidade, mas com o cabeça, né? Uma unidade com Cristo, uma unidade com Deus, né? E não uma unidade entre seres humanos. Então, assim, para ser mais ágil aqui, eu queria deixar essa parte, né? Em outros textos a gente pode falar mais sobre esse assunto. E sobre aquela curiosidade que a gente tinha falado, no final das contas ali fala que Deus esparramou ele por toda a superfície, né? Então, assim, talvez se for mesmo aquela ideia que a gente está desenvolvendo aqui, né? Que era uma Pangeia, que era um continente só, existia ainda toda a superfície da Terra que era coberta de água, né? Então, ali, se ele se esparrama, automaticamente esparrama por toda a superfície, né? O restante, né? Hoje a gente sabe que é bem tomado, né? Assim, a porção seca, né? Sim. Aí eu só passo aí pra galera da sequência aqui. Ficou claro para todo mundo que os idiomas nasceram lá? Sim! É a galera que tá respondendo lá em casa. Claro. Preciso pesquisar pra saber. Eu não posso, não sei. Ficou claro. Tá inseguro em responder aqueles caras? Ó, depois eu trago isso aí com mais pesquisa. João é mó doideira. A minha opinião. Então, da minha parte, aquela igual questão que eu falei sobre essa modificação que o homem teve desse novo Gênesis, né? Essa nova reconfiguração que o homem teve sobre a questão de governo, né? O governo que eu falo assim, ele só foi possível governar porque ele estava debaixo de um governo, o governo de Deus, né? E no momento da queda ele abriu mão desse governo para ser governador de si próprio. E isso foi se alongando, tanto que a gente conseguiu ver essa referência, como o filho falou, que eles deixaram de temer a Deus, agora começaram a temer a sua preservação, a sua autopreservação, ou seja, eles trocaram o seu Deus, né? Eles começaram agora não mais se basear naquilo que Deus trazia segurança, mas agora eles estavam fabricando a sua própria segurança, eles estavam construindo a sua própria segurança e deixaram de ter essa segurança em Deus porque com seus olhos altivos, de querer estabelecer um nome que poderia ser reconhecido, né, por muito tempo, queriam se glorificar. E a gente traz isso para hoje, tipo assim, como
você trouxe aquele papel de mordomia, hoje só é possível ser mordomo porque a gente está submetido, a gente é um corpo como igreja, está submetido a um cabeça que é Cristo. E hoje nós temos uma mente que é a mente de Cristo. Então ela que governa nossas ações através do Espírito. Então a reconfiguração que teve do homem original, que ele havia debaixo de uma governança, a governança de Deus, e ele podia governar através disso. Não um governo que os homens confundem de trazer triunfo, isso, mas um governo assim, de entender até mesmo a sua manifestação, como a palavra diz, que a própria criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem. Então, é uma mentalidade que ela é progressiva, né? A gente precisa entender que, ao ponto que a gente é submetido a uma missão, né? Como fala lá em Efésios 4:11, e dessas missões que nós somos delegados, uns deram para pastor, outros para apóstolo e tal, e a gente vai construindo uma identidade de unidade para chegar num caminho que é se formar a estatura do varão perfeito, ou seja, se igualar àquele que nós temos como referência, né, e que foi a construção do segundo Adão, ou seja, o primeiro Adão ele se perverteu na questão de não querer mais o auxílio ao governo de Deus. O segundo, ele já se submeteu totalmente ao governo de Deus, e até um texto que o Júlio sugeriu aqui de Efésios 2, onde o próprio Cristo ele abre mão da sua glória, ele abre mão, ele se submete a estar diretamente em acordo com o governo de Deus sobre a vida dele, que ele se submeteu a ser servo. Só fez o que viu o Pai fazendo. Sim, se submeteu a ser servo ao ponto de abrir mão da sua glória, abrir mão daquilo que eles, no começo, aquilo que nós lemos, eles não queriam abrir, eles queriam ter o nome glorificado, reconhecido, porque isso é uma glória. Filipenses fala que ele deixou de ser Deus, tornou um homem, e ainda sendo homem, ele baixou mais ainda, se tornou servo de todos os homens. Vou ler o texto aqui para ficar mais claro, a partir do versículo 3, que é Efésios 2, Filipenses 2, a partir do versículo 3, que fala: não façais por partidarismo ou vanglória. Eles tinham partido, né? Eles queriam ser uma nação célebre, e queriam uma glória com isso, né? Estabelecer um momento onde eles pudessem ser vistos, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é o dos outros, que é a questão da mordomia, como se diz, né? A gente se submeter a dar ao outro aquilo que tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então hoje a gente tem essa referência desse homem, o segundo Adão, que se submeteu agora novamente à governança do próprio Deus e não abriu mão disso, mas com uma posição diferente agora, uma posição de se colocar em nosso lugar, estar ao nosso serviço, né? Estar disposto a entregar ele próprio por nós. Né? A sequência do texto diz: pois eles, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. É aqui que entra essa parte de que Adão perdeu. Esse governo de Deus. Ele se submeteu, ele se humilhou, se tornando obediente até a morte. Ele não abriu mão daquilo que Deus deu a ele como missão. Ele foi até o fim, até a morte de cruz. Para que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. E depois disso veio a recompensa da sua submissão. Coisa que Adão perdeu. A recompensa dele de que ele orar para si, ele trouxe, além dele, uma maldição, amaldiçoou a terra por causa disso. E por conta desse abrir mão desse governo de Deus, ele se estabeleceu como Deus de si, e por conta disso houve uma ruptura, né? Onde Deus não fazia parte mais daquilo, e por conta disso toda a terra passou. Ele comprometeu toda a terra também com essas ações. Então, imagina se fosse Sadraque, Mesaque e Abednego lá no Éden, a serpente ia pegar um rabo danado. E aí, vocês vai comer da fruta do conhecimento do bem e do mal? Não vou comer não. Falou que é pra comer, não vai comer não. Não, mas come lá. Não vou comer não. Dá licença, eu quero conversar com você não. Os caras tinham fé, né? Então eu fecho aqui, aí eu faço o Júlio. Então vamos lá, pessoal. Para finalizar aqui, eu vou fazer bem rápido aqui minha correlação do texto e pegar fragmentos da fala da galera aqui.
O filho trouxe um ponto aqui, foi interessante quando ele fala que o povo, depois do dilúvio ali, eles meio que se organizaram, né, em um pensamento, em uma fala, e foram. Aí Ronaldo falou assim, não, o pessoal já devia estar ali, tipo, tenso, né? Eu falei assim, pô, mano, Deus acabou com tudo. Mas o que eu vejo, assim, que é o pior de tudo, é que isso não foi o suficiente para parar eles, né? Parar aquela postura que não correspondia àquilo que Deus exigia do homem, da humanidade. E isso aí foi um B.O.zão, foi um problema. Por quê? Porque entra o meu texto, porque o homem estava desgovernado. Ali no início Deus soprou o ruach, ali, o espírito de vida, né? Uma relação íntima com Deus, caminhando, observando as coisas, cuidando. Deu um erro, Deus deixa crescer ainda a humanidade. Vamos ver o que Adão vai fazer. Adão, a corrupção do coração, da mente, a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, todos os pecados foram impregnando no homem ao ponto de Deus olhar e falar assim, não dá. E aí eu trouxe no grupo, eu falei assim, que a Bíblia fala que naquele momento pesou o coração de Deus. Imagina ele olhando toda a criação, falei assim, não vai ter jeito. Vou ter que exterminar, vou ter que fulminar eles. Por quê? Porque sem o espírito eles é desgovernado. E aí ele faz, o texto que eu li, né, que fala que ele tira o espírito. E aí lá em Ezequiel, que é o texto que eu correlaciono, que é o 36, 26, fala assim, darei vocês um novo coração, porei um novo espírito dentro de vocês, tirarei o coração de pedra, coração de pedra, de carne de vocês, e darei um coração de carne. Isso mesmo, li errado aqui. Porei meu espírito dentro de vocês e farei vocês viver por minha lei, respeitar os meus mandamentos e obedecê-los. Vocês viverão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui ele já anunciava o que Cristo faria por meio do seu sacrifício, né? Por meio do sangue, por meio do derramamento do sangue dele, né? E aí lá em João 14, 16, ele fala assim, quando foi consumado, antes de consumar, né? João 14, ele fala assim, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, vou trazer o Espírito, porque sem ele, a humanidade, a nossa natureza carnal, ela é sem freio, desgovernada, e não agrada em Deus em nada. E aí eu correlacionando, observando essa revelação aqui que eu tive, que é um processo que, mesmo com as nossas falhas, os nossos problemas, porque Deus tinha exterminado tudo, acabou. O povo começou a se unir numa ideia, sem o Espírito, sem direção, e aí as ações deles poderiam resultar em coisas piores. Deus vem, faz uma intervenção, e lá em Sodoma e Gomorra, porque aqui ele falou que não ia acabar com o dilúvio, Sodoma e Gomorra foi fulminada. Falou assim, se tiver um justo, beleza. Se tiver dois, mas da próxima paraxá nós vamos discutir. Mas ele executou. Então, ele é um Deus que exige de nós essa postura de retidão, que é a posição correta, que é a fala que o André trouxe aqui, falando que Noé, ele não era agricultor, ele não era pedreiro, ele era um homem, aqui dali está falando da postura de retidão, era um homem reto, temente a Deus, e que andava com Deus, e que Deus achou graça nos olhos deles e falou assim, eu tenho um plano aqui agora, meu irmão, que nós vamos desenvolver, que ali naquele momento parecia uma loucura, não tinha chovido ainda. Imagina Noé arrancando tonelada de árvore do meio da floresta e construindo aquela imensidão, e o povo assim, o velho pirou mesmo, o velho surtou, tá doido. Porque é isso, vai chover, vai ter dilúvio. Esse cara tá muito doido. Surgiu o primeiro psiquiatra aquele dia lá. Que viagem é essa desse velhinho, gente? 120 anos trabalhando. O que é isso, pessoal? Por quê? Que é chover? Porque ali ele estava debaixo da orientação e direção de Deus. Então, quando fala que ele vai colocar em nós um novo coração, quando ele estava falando que Deus vai julgar isso, falando que ele vai colocar um coração e
o espírito, as pessoas dos últimos dias de Noé que vivem debaixo de uma direção, de uma opressão, né? Do que o sistema hoje exige, né? Fala assim, você tem que fazer isso, tem que ter e tal. Pessoas que andam com o coração duro, amargurado, sem direção do espírito, hoje são as pessoas que vivem com o maior índice de frustração, né? Distante de Deus. É um processo para mim aqui, quando Jesus fala, para mim é lindo. Ele fala assim, beleza, eu vou me submeter, eu vou derramar meu sangue, eu vou submeter a todo processo aqui, vou carregar o peso de todo o pecado da humanidade para te dar a condição de você, debaixo do Espírito de Deus e com um coração, com um novo coração, né? Esse coração de pedra que eu vou tirar, você vai ter capacidade de conseguir romper e me representar e voltar para esse lugar que você perdeu aí, né? Então, minha correlação dos textos, eu trago bem para esse momento falando assim que a gente teve um momento aqui no culto aqui que a gente orou, né, sobre esse prisma aí que Deus ia, os jovens iam profetizar, né, que os jovens teriam visão, os velhos profetizariam, que tem uma palavra que fala sobre o derramado espírito, né? Pai, você falou que você ia deixar o seu consolador e ia derramar do seu espírito. Então, para os dias de hoje, eu vejo isso como algo mais... olhando por um prisma prático do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que viver, né? Noé, que Deus, ele continua sendo Deus, ele continua julgando, né, o coração e as atitudes do homem. E para mim, o pior, que foi o que eu falei, ele nesse momento ele não vai acabar mais com grandes intervenções. Ele vai falar assim, agora eu vou entregar vocês a si mesmo, aos desejos do seu coração, ao que a gente falou no início, que é esse desejo desenfreado de domínio. Esse é o pior juízo para mim. Entrega a si mesmo. Deixa. A humanidade, ela mesma, por si só, ela tem capacidade de se destruir e acabar com tudo, né? Mas o contraponto é as pessoas, homens e mulheres e crianças, né, jovens, que estão com esse coração de carne, temente a Deus, servindo ao Espírito, buscando executar aquilo que nos é dado para os dias de hoje. O filho falou muito bem ali, não eram grandes coisas não, né? Um estava no moinho, o outro estava ali. E quando ele chegou, tinha um que estava no campo, estava semeando, não estava fazendo grandes eventos, estava ali temente a Deus, falou assim, cara, tem que semear. Minha vida é ser um semeador, minha vida é ser o homem da colheita. Então, acho que finalizo minha fala aqui com esse momento aí, a gente já está encerrando, com essa correlação desses dois textos, né, de Ezequiel 36, 26 e João 14, o quê? Deixa eu olhar aqui que eu anotei. 14, 16. Show. Galera, valeu. Quem chegou até aqui, você é um guerreiro. Mas obrigado, muito bom, André, Ronaldo, Júlio, Hugo, Gil, galera que tá aqui também acompanhando com a gente. Semana que vem a gente vai estudar Paraxá 3, né? Que aí já fala da vida de Abraão, então a gente espera vocês, tamo junto. Valeu, muito pessoal. boa essa Paraxá, hein, galera? Perde não, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Até mais, até a próxima.